Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, agora a gente vai começar as nossas aulas. Eu espero que vocês entendam tudo direitinho, mas se vocês não entenderem, vocês têm que fazer perguntas para mim. Eu vou responder pelo WhatsApp para vocês, tá bom? E espero que vocês acompanhem direitinho, gostem da aula, que não é a mesma coisa da gente estar presente, mas é um jeito que a gente arrumou para a gente estar junto e para a gente não perder essa nossa ligação com a escola, né? Não? Então vamos lá. Eu agora vou trabalhar mais com resumo com vocês, porque realmente o tempo urge, né? E eu fiz esses resumos para vocês, eu vou colocar depois para vocês no WhatsApp também, né? Vou tirar algumas fotos e mandar para vocês terem esse material, ou também no Classroom, né? E a gente vai estudando, e se houver perguntas, depois vocês vão fazendo para mim, e à medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá bom? Não sei se vocês lembram que a nossa última aula eu pedi para que vocês fizessem uma leitura do Iluminismo no livro de vocês, que é aquela primeira matéria do 8º ano. Vocês lembram que eu tive que dar uma anterior, porque no livro lá do 7º ano não tinha essa matéria. Aí eu tive que voltar um pouquinho e nós entramos no livro logo em seguida com o Iluminismo. E logo em seguida deu o problema da pandemia lá e eu fiz a introdução falando para vocês o que era o Iluminismo. Até desenhei no quadro aquela lâmpadazinha que lembrava ideia, né? Eu acredito que vocês possam lembrar. Quem não lembra não tem problema, tá? Que a gente vai começar tudo de novo. Isso aqui é um resuminho que eu vou passar para vocês e explicar através dele, tá bom? Vamos lá? O Iluminismo. Lá na aula, quando a gente teve a última aula, eu falei para vocês que o que vocês lembravam quando a gente falava a palavra iluminismo. E vocês sabiamente me responderam iluminar. E eu falei para vocês, luz, iluminar, e eu falei para vocês que era isso mesmo, né? O nome veio para isso. Ele veio falando que eles queriam iluminar para tirar o homem das trevas. O que seriam essas trevas? Seria a ignorância, o chamado antigo regime, né? E trazer o homem para a luz. Qual que seria essa luz? A utilização da razão, a busca pela crítica científica. Então é isso que a gente vai começar a ver em relação ao iluminismo. Então, o nome iluminismo vem exatamente daquela resposta que vocês me deram na aula, iluminar. Então vamos lá. O iluminismo. Seguindo comigo aqui, gente, por favor. O iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual. Primeiramente, ele foi um movimento de ideias. Ele não foi um movimento que aconteceu e teve uma revolução, teve briga, nada. Foi um movimento de ideias. Mais tarde, por causa desse movimento, que nós vamos ver ecoar as ideias, e essas ideias vão se transformar em luta. Tá? Luta por direitos, luta por liberdade, mas primeiramente o iluminismo foi um movimento de ideias, porque foi um movimento intelectual, tá? Que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o quê? O uso da razão, que eles falavam que a razão, as pessoas tinham que usar o intelecto para responder às coisas, assim ela chegaria à luz. Contra o antigo regime, que já nós vamos falar o que ele criticava, e tudo isso daqui vai ser o que a gente chama de antigo regime. E eles falavam que as pessoas que viviam nessa situação, eles viviam nas trevas, então precisava ter luz. E pregava maior liberdade econômica e política. Nós vamos ver todas as características econômicas e políticas também, além dessa liberdade individual que a gente vai falar por pessoa, tá bom? Esse movimento promoveu mudanças
políticas, econômicas, como a gente já falou aqui, mas também sociais. A sociedade naquela época era uma sociedade muito limitada. As pessoas não tinham direito, as pessoas não tinham liberdade. Os reis não eram escolhidos pelas pessoas. Ninguém tinha liberdade de falar, de ir contra o rei, de ter a sua religião com liberdade, de poder falar, pregar, ter uma liberdade de cultuar do jeito que eles queriam. Eles não tinham essa liberdade. Então a gente vai falar dessas liberdades sociais também, baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Presta atenção nessas 3 palavrinhas: liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês vão ver que daqui a pouco nós vamos entrar num outro assunto chamado Revolução Francesa, que o lema deles era exatamente essas 3 palavrinhas: liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade em todos os aspectos: liberdade econômica, social, cultural, religiosa, política. Igualdade. Eles eram tratados como iguais? De jeito nenhum. A definição de como eles seriam tratados dentro da sociedade era definido pelo nascimento. Se você nascesse nobre, de uma família nobre, você não ia ter problemas em questões econômicas. Você não era tratado igual. A lei não era igual para você e para um rico, ou para um rico e para um pobre, um camponês, um trabalhador. Não era. Fraternidade, esse amor fraterno, esse respeito um pelo outro. Em momento nenhum eles respeitavam a opinião do outro, tá? Em momento nenhum eles respeitavam a liberdade um do outro. Então essa fraternidade ficava complicada. O iluminismo tinha o apoio da burguesia. A burguesia, ela tinha total interesse em liberdade política e econômica e também a social. Por quê? Porque a burguesia, ela não era tratada como pessoas ricas, aquelas que realmente mantinham o Estado, de jeito nenhum. A burguesia, ela era tratada como o pobre que ficou rico, mas eles tinham uma origem pobre, e isso não apagava da vida deles, né? Fora que a burguesia era o dono dos negócios e também não tinham liberdade econômica para comercializar do jeito que queriam, para produzir do jeito que eles queriam. Tudo era definido pelo Estado, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. E vai ser graças a essa burguesia que os pensadores iluministas, eles vão conseguir levar suas ideias para a sociedade. Senão eles estavam fritos. Vocês vão ver que eles falavam contra a política do rei. Então, se esses pensadores não tivessem alguém para protegê-los, que era a burguesia, eles não conseguiriam expressar suas ideias, eles seriam mortos por isso, tá? Então, vamos lá. As críticas do movimento ao antigo regime eram, em vários aspectos, como? O que eles criticavam? Primeiramente, eles criticavam o mercantilismo. O que era o mercantilismo? Gente, a palavra mercantilismo lembra mercado. É o comércio que eles praticavam. Ele criticava por quê? Porque o Estado absolutista do rei, ele controlava todo o comércio e toda a produção. Então isso fazia com que eles não tivessem liberdade econômica, eles não tivessem liberdade comercial. Então eles criticavam o mercantilismo, que era uma política de intervenção do Estado na economia. O Estado interferia na economia. Hoje em dia nós temos liberdade para comercializar, muita liberdade para comercializar. O preço que vai ser colocado, com quem vai comercializar, o produto que vai ser produzido. Nós temos muita liberdade em relação ao preço, principalmente, né? As pessoas colocam o preço que quiserem, né? Não pode ser abusivo, mas dentro do natural, do normal, né? Ela pode colocar. Naquela época, não. O Estado interferia na economia, até no que se produzir, nas ideias de como se produzir.
O Estado interferia. Então, o iluminismo criticava o mercantilismo. Outra coisa que eles criticavam o absolutismo monárquico. O que eles falavam? Olha, lembrar, monarquia é o governo de um rei, né? E esse rei, ele tinha poder absolutista, ou seja, ele não tinha limite ao seu poder político. Ele fazia o que ele quisesse. A lei era ele, a lei ficava abaixo do rei, o rei fazia a lei. Então eles criticavam, eles falavam assim que era muito poder para a mão de uma pessoa só, de modo que essa pessoa se transformava numa pessoa tirana, ditadora, despótica. Então eles eram contrários ao absolutismo. Eles falavam assim, a sociedade não anda porque o rei, ele segura o desenvolvimento, porque as leis a gente tem que seguir conforme ele quer e não conforme o mercado pede, tá? O que mais que eles criticavam? O poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Eles, na verdade, os pensadores iluministas, eles não eram ateus, né? Na verdade, só teve um iluminista que era escancaradamente ateu, que era Voltaire. Mas a grande maioria dos iluministas, eles não pregavam contra Deus. Isso não. Não vamos confundir que eles criticavam a igreja. Não. Eles criticavam o poder da igreja sobre as pessoas. Isso eles criticavam, tá? Eles não criticavam Deus. Eles criticavam o poder da igreja sobre a sociedade, tá? Eles criticavam que a igreja não fazia as pessoas pensarem por si só. Ela não deixava. Eles falavam que a igreja, ela fazia as pessoas pensarem conforme ela queria, tá? Essas verdades reveladas pela fé, aquelas pessoas ainda tinham muito assim, um pouco da Idade Média, que todas as explicações eram através de Deus. Deus quer, Deus não quer, Deus abençoou, Deus não abençoou, Deus castigou, era daquela maneira. Então, eles falavam que as verdades, eles tinham que vir pela ciência, através de críticas, através de experimentos científicos. Então, eles falavam que as verdades não podiam ser reveladas pela fé. Elas tinham que ser reveladas pela ciência. Eles buscavam muito explicações científicas para explicar as coisas. E antes dessas ideias iluministas, as pessoas explicavam muito tudo pela fé. Morreu, era porque Deus quis, teve um problema na colheita, era porque Deus quis. Então a igreja fazia as pessoas pensarem do jeito que ela interpretava as coisas, né? Então o iluminismo vem pregando contra esse poder da igreja. Inclusive a igreja tinha muito poder político ainda nessa época, né? E essas verdades reveladas pela fé. Os 3 pontos aqui, eles acabam fazendo com que a gente entenda esse chamado antigo regime aqui, tá? Agora, nós vimos as críticas. Agora nós vamos ver o que os iluministas, de uma maneira geral, defendiam, tá? Eles defendiam a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia. Vocês lembram que pelo mercantilismo aqui, o governo interferia no modo produtivo? Em tudo, na produção, na venda, no controle, tudo, né? Agora, o que eles vêm defendendo? Eles começam a defender a liberdade econômica, que essa liberdade econômica era o desejo da burguesia. Porque a burguesia que era dona dos negócios, era dona do comércio, dona das indústrias, né? Então, como os pensadores iluministas, eles eram ligados à burguesia, eles defendiam a liberdade econômica. Ou seja, sem a intromissão, a intervenção do Estado na economia. Certinho? O antropocentrismo, olha essa palavra, Antropo é homem, centrismo, o homem no centro. Eles criticavam
aquela ideia teocêntrica de ser tudo explicado, e falava assim que o homem é que ele tinha que ser dono do saber, e isso através do avanço da ciência e da razão. O homem era dotado do raciocínio, o homem era dotado da razão. Então o homem passa a ser o centro das atenções, o centro, o homem, né? Para quê? Para que haja o avanço da ciência e da razão, não a explicação pela fé. Vocês estão vendo? É um contrário ao outro aqui, certo? Vamos lá, o predomínio da burguesia, seus ideais, que nós já falamos, né? Os burgueses eram os donos de toda a parte econômica, era através dela que se desenvolvia, né? E acabava que os burgueses e os seus ideais de liberdade econômica faziam com que os iluministas os defendiam, tá? Conforme for explicando, vai aparecer mais coisas aí que a gente vai poder falar, tá bom? Para vocês, dando mais ênfase em algumas ideias aqui. As ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Gente, como que se dissemina uma ideia? Hoje em dia, nós temos o computador, né? Nós temos o celular, nós temos televisão, né? Mas naquela época, as ideias iluministas, elas eram disseminadas pelo livro. A população, deixa eu subir um pouquinho. A população, o que elas tinham, assim, de controle para entender essas ideias, porque os iluministas não saíam pregando na rua, né? Eles tinham a ideia, era colocado no livro, e esses livros eram impressos e vendidos, né? Muito complicado, porque vocês vão ver que os reis vão perseguir esses iluministas. Lógico, né? Já pensou? Você vem falando contra o poder do rei. O rei vai querer te matar, né? Vai te querer te perseguir, vai te querer te prender, vai querer te calar, né? E essas ideias foram disseminadas pelos livros. Agora, muitos reis chegaram a queimar essas coleções de livros desses pensadores iluministas, porque não, tinha países que eram proibidos a entrada desses livros. Esses livros eram contrabandeados para alguns países, porque eles achavam que as ideias eram perigosas. Não é lógico, né, gente? Toda ideia que vai tirar poder de alguém, para esse alguém, essa ideia é perigosa, tá? Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, porque se abrisse os olhos das pessoas e as pessoas vissem que elas estavam sendo enganadas, estavam sendo extremamente exploradas pelo rei, as pessoas podiam se revoltar. E quando todo mundo se revolta, não tem governo que segure, né? Então, os reis absolutistas tinham medo de perder o governo e também a cabeça. Passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Teve reis que passaram a aceitar algumas ideias iluministas, porque eles ficaram com medo. Se a gente começar a ir contra todas essas ideias iluministas, aí eles vão querer achar ruim com a gente. Agora, presta atenção, gente. Alguns reis iluministas, eles aceitaram as ideias iluministas, não é porque eles também achavam que eram de todas erradas. Muitos reis iluministas começaram a pensar assim, não, será que eles não estão certos? Por exemplo, quando os iluministas, eles começaram a defender o uso da razão. Como que a gente traz conhecimento para a pessoa? Através de estudo, através de abertura de escola, através de leituras, né? Aí eles falavam assim que eles tinham que combater a ignorância. Eles tinham que combater a ignorância com esclarecimento, né? Com conhecimento. Então, muitos reis falaram assim, ó, não é de todo ruim, não, né? Um povo mais esclarecido é um povo também que pode desenvolver alguma coisa, né? Alguns reis falaram assim, não, a gente pode dar uma certa liberdade para eles terem a fé que eles quiserem, sem perseguição, né? Então, alguns reis absolutistas, eles ficaram com medo e, ao mesmo tempo, gostaram de algumas ideias iluministas. O que eles não gostaram? De perder o seu poder. Mas algumas ideias eles acharam até interessante. Aí, o que acontece? Esses reis que vão aceitar algumas ideias iluministas, eles eram chamados de déspotas esclarecidos.
Que significa a palavrinha déspota? Déspota significa tirano, ditador. Esclarecido é aquele que, na luz da razão, vai aceitar algumas ideias iluministas, né? Então, como esses 6 absolutistas, eles aceitaram algumas ideias, eles foram chamados de déspotas esclarecidos. Agora, presta atenção, eles não deixaram de ser déspotas. Eles podiam ser mais esclarecidos, mas eles não deixaram de ser déspotas, tiranos. Por quê? Porque eles não queriam perder o seu governo absolutista. Eles abriram mão para algumas ideias iluministas, mas não aceitavam perder o seu governo absolutista. Então, olha lá, os déspotas esclarecidos tentavam conciliar o jeito de governar absolutista, deixa eu chegar um pouquinho para cá, com as ideias do progresso iluminista. Vocês estão vendo? Então, esses eram chamados déspotas esclarecidos. Alguns representantes do despotismo esclarecido foram Frederico II, da Prússia, Catarina II, da Rússia e Marquês de Pombal, de Portugal. Esses aqui eram chamados de déspotas, eram os mais importantes, chamados déspotas esclarecidos, porque eles fizeram algumas reformas em seus países, principalmente na área econômica religiosa, tá bom? Vamos lá, mas sem lembrar que sem perder o seu poder absolutista. Isso, eles não abriram mão. Vamos lá? Agora, quem são esses pensadores? Quem são esses absolutistas? Né? É isso que a gente vai ver. Lógico que a gente não tem como ver todos, né? Não tem como a gente estudar todos, estudar a ideia de todos, mas a gente pode falar um pouquinho de cada um aqui, dos mais importantes aqui, tá bom? Então, vamos lá. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaques por suas obras. Que obras eram essas? Os seus livros, que eram expressos as suas ideias neste período. São eles, primeiro, John Locke. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Gente, presta atenção. John Locke era inglês. Só que a gente fala que a França, ela foi o centro das ideias iluministas. Os principais pensadores iluministas, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, eles eram franceses, tá? Então, mesmo que tenha o iluminismo chegado à Inglaterra, à Bélgica, outros países, a Prússia, a Rússia, a Portugal, a Espanha, o esplendor do iluminismo foi realmente na França, tá? Mas isso não quer dizer que não tinha iluminismo em outros lugares, tá bom? John Locke é considerado o pai do iluminismo. A sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, esse seu livro. Agora, o que ele falava? Defende a razão, que o homem tinha que usar o raciocínio, o conhecimento para desenvolver, e não o misticismo que vinham pela fé, né? A gente pode até falar que eles eram um pouquinho assim, meio afastadinhos de Deus, né? Porque eles queriam explicar tudo pela razão e não pela fé. Hoje em dia a gente usa a razão e a fé, né? A gente concilia a razão pela fé, porque para um bom cristão, né? Eu sou uma cristã, né? Eu creio na vontade de Deus sobre a nossa vida, né? E eles falavam que as pessoas tinham que explicar tudo através da razão, usar o raciocínio. Eles falavam que assim viria o progresso, afirmando que a nossa mente é como uma tábula rasa, sem nenhuma ideia. Por isso que ele falava que a gente tem que usar a razão, porque a nossa mente não tem nada, então a gente tem que colocar as coisas nela, tá bom? Defendeu a liberdade dos cidadãos, né? O cidadão poder falar, poder criticar, poder se expressar, ter liberdade de ir e vir, né? E condenou o absolutismo. Todos eles condenavam o absolutismo. Todos eles condenavam o absolutismo, né? Todos eles não acreditavam que o poder na mão de uma só pessoa pudesse trazer algum desenvolvimento, tá bom? Esse é o John Locke, o pai do iluminismo. Voltaire, François-Marie Arouet, Voltaire, destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico. Gente, Voltaire era o iluminista
que criticava mais contundentemente a Igreja Católica. Ele era fervoroso na hora de criticar a Igreja Católica. Ele era aquele que eu falei para vocês que era o único ateu. Ele não acreditava em Deus e muito menos no poder da Igreja Católica. Tá? Então, deixa eu contar uma coisinha para vocês sobre Voltaire. Voltaire, como eu falei, né, um crítico da Igreja e um ateu também, né? Ele não acreditava e é engraçado, né? Parece que Deus fala de uma maneira diferente daquela que as pessoas querem que os outros acreditem. Voltaire, quando morreu, a casa dele se transformou num lugar que imprimia livros, tá? Numa gráfica, certo? E essa gráfica, vocês sabem qual que era o livro que eles imprimiam? Na casa de Voltaire, na casa que era de Voltaire, a Bíblia. Engraçado como Deus responde as coisas, né? Voltaire morreu e a casa dele virou um local que produzia Bíblias. Ele falava assim que a Bíblia, mais no futuro, seria um livro esquecido, ignorado, né? E na verdade, os livros dos iluministas é que são ignorados. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais vendido, mais lido, né? Mais utilizado, né? Então Voltaire dançou nisso daí. Ele não falou aquilo que realmente Deus tinha pra gente, né? Na nossa sociedade, né? Mas ele fazia uma crítica muito feia ao clero católico. Eles falavam que o clero católico usava do seu poder para explorar as pessoas, né? Deixar as pessoas sem nenhum assim tipo de ação, das pessoas não terem liberdade. Ele também criticava a inflexibilidade religiosa de muitas pessoas não poderem ter a sua própria fé, né? Ou fé nenhuma como ele, né? E ter que seguir aquilo que a igreja ou os reis determinavam como fé para as pessoas, né? E ele também criticava a prepotência dos poderosos, né? Montesquieu, olha, fenomenal. Montesquieu foi fenomenal. Charles de Secondat, ele era o